pessoal. Meu nome é Maria Cecília e eu vou apresentar com Ellen e a Manuela sobre a segunda lei de Newton, certo? A segunda lei de Newton é conhecida como a lei da dinâmica. Ela analisa a força que atua sobre um corpo, certo? O que a gente tem que se perguntar no primeiro momento é o que é uma força. A força é um agente capaz de modificar o estado atual de um corpo, ou modificar ou alterar o curso dele, certo? Ele pode estar em movimento, no caso de uma força atuando em um corpo em movimento, ele aumenta a aceleração, e se for um corpo que está em repouso, ele adquire uma velocidade, ele adquire uma aceleração. A força resultante, que vai ser o que a gente vai analisar na segunda lei, ela age sobre um corpo e ela é igual à massa, ao produto da massa, pela aceleração. O primeiro passo que a gente tem é definir o corpo, certo? A força resultante vai ser a soma vetorial de todas as forças que agem sobre o corpo, e isso não inclui forças que o corpo age. Ou seja, se eu tenho uma caixa, eu vou analisar as forças que estão agindo sobre a caixa, eu vou só analisar as forças que vêm dos eixos sobre ela, mas nunca, por exemplo, a força que a caixa realiza sobre o chão, ok? O segundo ponto é que, nesse caso da força resultante, cada eixo ele é independente. Ou seja, quando eu for analisar o meu corpo, eu vou analisar no eixo, seguindo o plano cartesiano, né? Eu vou analisar o eixo X, que é o eixo na horizontal, o eixo Y, que é na vertical, ou o eixo Z, que é aquele que ele é como se estivesse atravessando o nosso papel. Não sei se vocês conseguem entender. Que é o eixo Z, ele aparece em 3D. A terceira coisa a ser analisada é se a força resultante é nula, significa que a aceleração é igual a zero. Se o corpo está em repouso, ele permanece em repouso, e se ele estiver em movimento, ele vai permanecer com velocidade constante. Nesses casos em que a aceleração é nula, a gente costuma dizer que as forças se anulam. E não é isso está errado, certo? É verdade que as forças se compensam. As forças, elas continuam a agir sobre o corpo, mas não consegue produzir nenhuma aceleração, então ele não se move, então não tem aceleração e não tem também uma velocidade, certo? Uma outra coisa importante a ser analisada é que a força ela é uma grandeza vetorial também, que ela tem módulo, ou seja, quanto de força que eu estou aplicando no corpo. Ela tem uma direção, tipo, é vertical, ou é horizontal, é vertical, e ele vai ter uma direção, ou vai ter um sentido, na verdade, de seta, né? Vai ser para frente, vai ser para trás, vai ser para cima, certo? Agora a Ellen vai explicar a respeito da segunda lei aplicada no cabo de guerra. Não estamos te ouvindo, Ellen. Boa tarde. Professor, eu não vou poder ligar a câmera porque meu webcam está com problema. Então, eu vou explicar. Dá para me ouvir? Ok. Dá sim. Ok, tudo ok. Pronto, certo. Eu vou explicar sobre esse simulador chamado FET, simulador de movimento. Pegamos o cabo de guerra, e isso dá para ver que nós temos aqui um carrinho, no qual a gente pode adicionar a nossa velocidade, dá para acrescentar os valores da força dos bonequinhos. Esses menores têm como força 50, esse médio tem a força equivalente a 100 e o maior tem valor 150. Então, adicionei os valores, quando eu for colocar os bonequinhos no cabo, e a soma de todas as forças. Então, esse simulador ele tem como objetivo que uma das equipes tem que empurrar para a direita ou para a esquerda.
Vence quem chegar no outro lado ou bater nessa pedra aqui. Quem bater primeiro, aí ganha. Então, eu vou adicionar aqui uma força, um bonequinho azul, da força 50. A gente vê que aqui dá para ver, tem força 50 aqui, 50 newtons. E aqui seria a soma de todas as forças. Vou adicionar outro vermelho. Aí a gente vai ver que a soma das forças é igual a 0 e tem 50, está controlado, 2 para todos os lados. Aí eu vou iniciar, aí para perceber que a corda ela não se move. Ou seja, a nossa força, quando olhamos, e a nossa velocidade está zero. Como Cecília explicou, ela não anula, mas fica zero. A velocidade e a força está zero. Mas, se eu acrescentar mais outro, eu vou acrescentar outro de força 150. Eu vou adicionar o vermelhinho. A gente vê que a nossa velocidade, ela aumenta. Constantemente, a gente vê que a força também aumenta. A velocidade e a força. Aí a gente vê que a equipe vermelha, ela teve mais força resultante em sua direção, no caso, para a direita. Então, percebemos que a aceleração vai ter direção e sentido ela vai ter a direção e o sentido. Então, a força resultante, ela vai de acordo com a aceleração do corpo. Então, percebemos que a sua força, ela resultante foi na horizontal, no sentido horizontal, e o sentido dela foi para a direção à direita, que foi quando foi o valor da força.